O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Isaías é o profeta, companheiro do período do Advento. O Advento se propõe a ser um tempo de purificação e de contemplação. Purificação, porque há sempre algo a ser transformado em nós. Purificação, porque precisamos, todos os dias, nos confrontar com a Santa Palavra e nos perguntarmos em que medida entendemos profundamente de que é mediante nossas ações e o nosso testemunho que o Cristo se dá a conhecer na história. O Advento é graça, ternura de Deus para conosco, para que nos enxergamos motivados e entusiasmados. Em primeiro, trazendo ao coração de novo o ardor, a alegria da primeira vinda de nosso Senhor, em que Deus escolhe misturar-se com o barro de sua criatura, fazendo-se homem como nós. Tanto quanto é preciso suscitar em nós ânimo, a nós que atravessamos a história, cercada de sombras e contradições. Sim, de fato virá o Senhor para julgar os vivos e os mortos, e no seu dia, neste dia, a justiça florirá, haverá grande paz, até que a lua perca o brilho. Portanto, o Advento é tempo de olhar para dentro de si, fazer uma pausa para despertar, confrontar-se com as incoerências da própria vida e vermos em que medida nossas ambições, nossas ilusões suspendem a nossa consciência ou a anestesiam. E assim, olhando para dentro de si, purificando-se com o fogo ardente do amor de Deus, poder contemplar esta esperança. Não há outra coisa a que nós somos chamados enquanto discípulos de Jesus Cristo do que esperançar. A esperança caracteriza profundamente o ser cristão, tanto que vai dizer o apóstolo Paulo: vós fostes salvos pela esperança. Spes salve, como vai lembrar o Papa Bento num dos seus documentos. A esperança deste mundo caduca. Nós, no momento, temos expectativas a respeito de um tempo, de um político, de uma pessoa, de um padre. E tudo isso se decepciona na medida em que compreendemos que a realidade está sempre para além dos nossos ideais. E assim sofremos, nos ansiamos quando se destroem os nossos castelos de areia. Mas a esperança que vem de Deus não decepciona, porque, como vai lembrar o apóstolo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, graças ao Espírito que nos foi dado. E assim nos lembra o poeta qual é a diferença entre os realistas e os sonhadores. Os realistas sabem onde querem ir, todos nós sabemos a justiça que é necessária ao nosso coração. Em nosso casamento, em nosso trabalho, temos um script completo de tudo aquilo que deveria lá se realizar na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam. Mas, vai dizer o poeta, se o realista sabe para onde está indo, o sonhador já esteve lá. Isaías é um grande sonhador.
E nós podemos assim sentir o que se passa no interior da sua alma apaixonada através de sua profecia. E a profecia de Isaías é, em sendo densa, profunda e encantadora, tão simples como a beleza de contemplar a beleza de uma flor. Eis que Isaías nos convida a estar diante dos jardins para perceber na beleza da flor, na beleza do orvalho que cai na terra, despertando a fecundidade desta, na beleza de ver a alegria do campo, a paz idílica, perceber ali um sinal daquilo que irá se realizar quando vier o Messias plenamente para pronunciar de modo definitivo a sua palavra de salvação sobre a história. Vamos, como as crianças, brincar à luz do profeta Isaías, à luz do Salmo, porque Cristo já nos alertou no Evangelho, louvando o Pai com a exultação própria do Espírito. Deus seja louvado. Deus, o Senhor do céu e da terra, porque Ele esconde os mistérios do seu reino aos sábios e aos doutores. A sabedoria de Deus faz perder-se os distraídos, e como lembra este livro, cujo nome é este mesmo, livro da sabedoria, Deus não entrega o seu conhecimento aos perversos, Ele, na verdade, resiste aos soberbos, Ele dá sua graça aos humildes, como vai lembrar dos Salmos, porque os ricos empobrecem, passam fome, mas aquele que busca o Senhor, abre-se ao Senhor, encanta-se pelo Senhor, a este, a esta, a você, a mim, a nós, não falta nada. Te louvo, Senhor do céu, escondeste os mistérios do teu reino àqueles que são sábios, doutorados, inteligentes, aos mestres deste mundo, aqueles que, como diz Shakespeare, nos mandam para o céu num caminho árduo e constroem para si estradas de flores. Dizem uma coisa, fazem outra, como vai lembrar o próprio Cristo Senhor nosso no seu Evangelho. Escondestes os mistérios do teu reino aos sábios, aos inteligentes, e ao revelastes aos pequeninos, aqueles de alma pobre e coração humilde, aqueles que são segundo não a aparência, mas segundo a essência. Isaías, então, nos convida como crianças, pequeninos diante de Deus, abertos a este Filho, que é Jesus Cristo, Senhor nosso, porque a Deus ninguém jamais viu, vai dizer João, mas aquele que está desde toda a eternidade, voltado como uma criança no seio do Pai, este nos deu a conhecer. E o Cristo que se dá a conhecer plenamente, quando vem a este mundo, revela-se aos poucos como profecia no Antigo Testamento, nos lábios de Isaías. E assim se inicia o dizer profético deste homem que é nosso companheiro no período do Advento. Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. É preciso aqui deixar-se conduzir pela poesia. Todos nós, em algum momento da vida, já vimos ou fizemos isto, uma árvore que cresce demais e nós a cortamos. E assim, ao cortar a árvore, trabalhamos com a parte maior da madeira, seja para fazer lenha ou para alguma outra destinação, segundo os nossos ofícios. E nós, depois, ao distrairmos ali, da base daquela árvore, nos assustamos com alguma coisa que começa a crescer, que nos perguntamos, ai, lá vai crescendo de novo esse pé de manga. A gente tem que cortar, senão rapidinho cresce esse pé de manga ou este pé de abacate e lá está a árvore de novo. Isaías está nos ajudando a entender com a sua profecia que assim aconteceu com a dinastia davídica. Deus fez uma promessa a Davi, dizendo que de sua casa faria suscitar um reino que seria firme e que não se dissolveria. No entanto, enquanto o povo esperava algo de bom, a segurança deste reinado, o rei protetor do povo, pontífice, intermediador, guia em nome daquele que é o verdadeiro guia da casa de Israel, o próprio Senhor, o povo vê-se frustrado em suas expectativas. Aquilo que num primeiro momento foi o esplendor da casa de Davi, ou a glória da sabedoria de Salomão, ou a santidade e a pureza dos reis Josias, Ezequias,
Torna-se uma tragédia profunda no exílio, em que o povo de uma estirpe real é vendido como escravo para a Babilônia. Aí, nestes momentos, como todos nós experimentamos, de noites escuras, de sombras profundas, de decepção, de expectativa, do crepúsculo, do nosso esperançar, nós tendemos a imaginar que a demora de Deus desmente aquilo que Ele prometeu, ou que Ele não será capaz de realizar aquilo que nos jurou. Isaías então diz, assim como acontece com um tronco derrubado e a partir dali surge um rebento que será capaz de, com a sua força, fazer florescer uma árvore inteira, assim acontecerá. Um germe pequenininho da casa de Jessé, deste tronco aparentemente abatido, nascerá uma flor. E desta flor virá o Salvador, aquele diante de qual jurarão todos os povos. E sobre este Salvador, sobre este pequeniníssimo rebento, pensemos, ele que nasce no silêncio de Belém, quando todos estão preocupados com as suas coisas, com a sua consciência anestesiada, está um homem maltrapilho, uma jovem mulher em dores de parto, no silêncio da noite. A noite é testemunha de Cristo, assim como a noite também é testemunha das nossas lágrimas. Nós choramos, não raro, em nossas escuridões, em nossas contradições. Choramos fazendo um parto de nós e de nossa história. O Cristo nasce na noite, abandonado, não havia lugar para Ele. Não havia lugar para Ele em nenhuma hospedaria de Belém, tem que nascer no estábulo, onde comem o boi e o burro. Tanto quanto será a noite, a única testemunha da ressurreição. A noite será testemunha do Deus que é capaz de sair dos túmulos. E na noite despontará esta grande luz que é o Messias esperado. E sobre ele irá pousar o Espírito do Senhor. A imagem é belíssima de Isaías. Este pequeniníssimo rebento, esta flor que desponta, atrairá para si o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que acompanha os quatro ventos, o Espírito de Deus que é sopro de vida, que ao ser enviado faz tudo passar a existir, repousará sobre este menino. E aqui vemos a comunicação profunda que há neste texto com aquilo que nós vemos lá no Evangelho de Lucas, quando se diz que após ser batizado, Jesus Cristo ao sair da água tem sobre si o Espírito descer em forma de pomba, como está quando está em oração, tanto quanto Cristo também no capítulo 4 do Evangelho de Lucas está na sinagoga de Nazaré dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar o ano da graça do Senhor e para curar aqueles que se acham feridos no coração. Este Espírito será de sabedoria e de discernimento, isto é, um espírito de lucidez a respeito das coisas, um espírito que ajuda a decidir corretamente, o espírito de conselho e de fortaleza, isto é, as virtudes necessárias para aquele que deve governar, assim como nos tempos gloriosos daqueles homens que se deixaram conduzir por Deus, Moisés, Davi, Salomão. E será também um espírito de piedade, aqui traduzida como temor de Deus, isto é, um espírito que inclinará este homem ungido a ser todo para Deus. Esta profecia está cantando aquilo que se manifestará com a restauração da casa davídica. E também, se esta profecia se refere a Cristo, refere-se também àquilo que transborda no momento em que Cristo, Senhor nosso, o nosso Messias, vem fecundar a terra com a sua graça. E o grande sinal da presença deste ungido de Deus é que são eliminadas as divisões dos corações humanos. Isaías aqui vai dizendo, nos fazendo comparecer diante de um paradoxo, assim como o lobo e o cordeiro, no sentido natural, não podem conviver juntos, já que o cordeiro é o alimento do lobo, assim a graça e o amor de Deus fará eliminar e desaparecer da terra toda a rixa e toda a divisão, de modo que nós já não nos enxergaremos como inimigos uns dos outros, como obstáculo para a felicidade uns dos outros,
mas como uma só família. Será vencida em nós a tendência à divisão, ao julgamento, à condenação, de modo que, assim como a criança pode colocar os braços na toca da áspide, assim também nós poderemos tocar-nos uns aos outros, sem rixas e sem separações. Tocar-nos segundo nossa humanidade, de modo que ficará evidente não aquilo que nos separa, nossa religião, nosso partido, nossa visão do mundo, mas aquilo que nos une. Em nós, em todos nós, está o Espírito de Deus. E cada um de nós deve aproximar-se um dos outros, na medida em que deseja ver apressado o dia da vinda gloriosa do nosso Salvador. Cada um deve relacionar-se com o outro, compreendendo que o outro é o sagrado, onde Deus habita, e que, portanto, não pode ser violentado. Não pode ser violentado com a sua palavra, com as suas interdições e com o seu veneno. Ainda alguns versículos atrás se diz que ele trará consigo a justiça para os humildes. E aqui nós vemos a beleza daquilo que está cantado no Salmo, no versículo 12. Ele, Jesus Cristo, libertará o indigente que suplica. A história humana é repleta de indiferenças. Nós temos que fazer, que se somos sinceros, um esforço diário, heróico e brutal, para não sermos indiferentes às dores uns dos outros. Nós somos muito afeitos aos nossos caprichos, aquilo que nos interessa. Sabemos muito bem onde é que o nosso calo aperta. Mas como é difícil validar os sentimentos e as dores dos outros. Como é difícil olhar para alguém que nos pede de comer e entender que ali está a carne da nossa carne e o osso dos nossos ossos. Este Messias que virá não será indiferente ao indigente. Ele terá pena do pobre a qual ninguém quer ajudar. E Isaías também vai dizendo que ele não irá julgar pela ilusão daquilo que se ouve, daquilo que ouviu dizer. Que palavra profética e provocadora para aquelas que são juízas, para aqueles que são os governantes do nosso tempo. Porque, como dizia Hamlet, o prêmio do crime, não raro, compra a lei. Porque, como dizia também Shakespeare em um dos seus escritos, provocando-nos profundamente sobre o nosso juízo parcial a respeito dos outros e a respeito das coisas, não raro a multidão ama segundo o seu olhar e não segundo o juízo. Decidimos segundo o nosso estômago, segundo nossas indigências, nossas interdições. Nós tanto mais nos aproximamos daqueles que nos satisfazem com os seus conchavos. Decidimos segundo nos apetece e não segundo a justiça que clama nos céus e na terra. A justiça é o trono de Deus, não é? O seu trono, como lembra o Salmo 97 e 98, se apoia na justiça e no direito. Nós, não raro, nos apoiamos nas faltas dos outros. Nós, não raro, nos apoiamos na exploração dos outros. Este juiz irá julgar segundo a sensibilidade de um coração que vê o indigente, que vê o pobre e que se entrelaça com as causas e com as fraquezas humanas. Irmãs e irmãos, nos disponhamos a este momento da espera, que, como dizia no início, é uma correção para as nossas próprias fraquezas e para a debilidade do nosso juízo, porque não raro, como nos vai lembrar o profeta Samuel, nós decidimos segundo as aparências, segundo nossas vontades e nossas paixões. Abramos-nos à esperança deste Messias restaurador. Vem, Senhor Jesus, vem nos brindar com a sua justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces. A nossa